Bom, então, para terminar aqui, essas primeiras 15 horas do meu curso, eu vou finalizar com mais algumas questões do Enem, naquele mesmo ritmo que a gente estava realizando antes, de ler a questão toda, ler as opções, discutir o que cada opção fala e explicar como é que a gente faz o processo de pensamento até concluir a questão. Então, dessa vez, eu peguei uma lista desse site aqui, que parece ter pegado de segunda mão de outro lugar. Então não é uma lista que foi organizada por eles, porque olhando aqui no arquivo, a gente tem um texto do colégio Milênio, não sei que colégio é esse, que tem um link aqui do site. O telefone dele é um colégio de Goiânia, e aqui são questões do Enem 2012 2013, se eu não me engano, isso, 2011, 2010, 2009. Enfim, eu escolhi esse trecho no arquivo que tem nesse site. Há 3 opções dentro dele, que totalizam 102 exercícios no total. Temos essas 16 de literatura, essa de 26 e a de 60. Eu peguei a de 26 porque bate melhor com o nosso tempo, mas quem quiser praticar mais pode pegar as outras questões, as de 16 e a de 60. E também porque a de 16 ela tem a resposta logo em seguida à questão. E aí atrapalhar esse processo da gente ver as cegas e depois conferir se a resposta está certa mesmo. Nesse aqui as respostas estão no final, isso. E tem uma pequena explicação que vai ajudar a gente também a casos como aquelas questões que eu fiquei em dúvida na anterior. Acho que foram 2 das 50. Então, vamos aqui, deixa eu pegar logo o caderno. Tem o nome da professora que elaborou, a professora Edna Eloy. Não sei se esse é o nome mesmo dela. Estou confiando que as questões estão integralmente, já que é mais complicado de achar as questões de literatura separadas das outras. O que a gente acha fácil são as questões de ciências humanas. Vou pegar uma folha em branco. Isso aqui tá tudo. Então vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui, porque eu tô vendo que está bem distante, né? Acho que aqui está melhor. Pronto. Mas aqui não vai ter espaço para webcam, né? Vou botar assim. Então, primeira questão. A gente tem um texto, um trecho do A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Vamos ver a pergunta. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade, porque é o narrador. Então, a voz narrativa ela tem a ver, se o conceito aqui estiver de acordo com a teoria, com a ideia da relação que a voz tem com o ato de enunciar, esse ato de falar, né? Então, não é o que é diferente de foco narrativo. O foco narrativo é para onde o olhar do narrador está virado. Pensando na voz narrativa, a gente discute, especula sobre o ato em si, sobre o processo de falar. Então é uma voz narrativa que está escrevendo, julgando as coisas que está vendo, é uma voz narrativa que não está julgando o que está acontecendo, é uma voz narrativa que coloca ela mesma em dúvida. Então esses são traços da voz narrativa. Vamos ver o que a gente encontra nesse narrador do Hora da Estrela, no trecho citado. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos. Se essa história não existe, já havia os monstros um ato. Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade, nunca vi a palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês.
É visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, com a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Então, é um trecho bem clariciano, esse que fica filosofando sobre ele mesmo, tanto o seu ato de conceber o pensamento, quanto pela natureza da escrita, de como é que ela se relaciona com a existência, com a história e com o pensamento. Então vamos ver as opções. Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica de... Só um segundo. Então, retomando aqui, vamos para as letras. Letra A. Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo diferente aos fatos e aos personagens. Não, a gente tem uma leitura até bem pessoalizada, bem incluída na discussão e na própria natureza do que ela está falando, né? Ela está se questionando, ela não sabe a iminência de quê, né? Que ela está descobrindo, essa ideia da escrita como uma descoberta. Na letra B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. Não. Pelo contrário. Como eu diria agora, a história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. Então ela está descobrindo, ela não sabe a conclusão, né? Não sabe o que é que está no final. Letra C. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Sim, como eu falei, questões de existência, questões sobre pensamento, sobre a realidade, sobre como é a natureza do universo e sobre o processo de enunciação, que é a construção do discurso. O processo de enunciação é esse momento que leva e que realiza o discurso. Discursivização, talvez, poderia ser uma palavra, um neologismo aí. Letra D. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Não é a questão da palavra exata, né? Não tem essa ideia de exatidão de palavra, mas de o que falar, né? Não é do material, é da forma do conteúdo que ela está discutindo. O que é que ela menciona, por onde é que ela começa, qual perspectiva ela observa aquilo. Então não é a questão das palavras. Letra E. Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns à narrativa de ficção. Não, ela não só não está se propondo a isso, pelo menos não unicamente a isso, mas essa é um tipo de questão que é comum na nossa natureza, principalmente na nossa literatura pós-moderna e até moderna. E romântica, a gente vê essa discussão sendo feita há muito tempo. No arcadismo a gente tem isso em certos elementos. Então aqui fica bem claro que a resposta é a letra C. Primeira questão, letra C. Segunda, a diva. Não conheço o autor. O texto a pergunta. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas. Eu não gosto dos gêneros textuais, mas... bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto diva, então a gente vai tentar achar quais são as características específicas do gênero textual aqui. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera, desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada, e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desganhado. Teatro, os cacos voaram. Sem nenhum aplauso. Perfeita. Então, ele quis saber qual é o gênero ao qual está se referindo. Ele está falando saber qual é o gênero em que está inserido o texto, né? É uma poesia. Não é um texto cênico, né? Apesar da gente ter a referência dela do teatro. Vamos lá, letra A.
narra um fato real vivido por Maria José. Não, a gente tem um eu lírico. É um dos traços do poema é que você não tem a mesma voz que escreve, que é o autor, não é a mesma voz do narrador, que no caso para a poesia é o eu lírico. Letra B, surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Em parte, né? A gente tem um efeito poético marcado, isso é uma constatação meio genérica que serviria para praticamente qualquer poesia, mas não descartaria. Vamos deixar aqui a letra B, já que a gente está falando de poesia, então é uma marca do poema, o seu efeito poético. Letra C, relata uma experiência teatral profissional. Não é uma experiência teatral, é um texto poético. Novo aqui, batendo na letra B, apesar de ser bem genérico essa constatação da letra B. Letra C, relata uma experiência... Letra D, descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. Não acho que seja o caso. A gente nem tem uma ação típica. Pode até pensar com a ideia de uma mulher sonhadora, né? Agora, parando para analisar melhor o conteúdo do texto, a gente tem uma pessoa que não vai para o teatro porque teve muito trabalho, um trabalho manual de cozinha, e que em outro momento ela está na frente do espelho declamando o teatro, né? Mostrando toda a sua capacidade de atuação na frente do espelho, mas não tem nenhum aplauso, porque ela não tem esse espaço no teatro. Apesar da sua capacidade, ela não é permitida, a condição dela não permite. E a letra E defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. Sim, mas como ele está falando de questão de gênero, por exemplo, aqui a gente poderia dizer que o ponto de vista está defendendo que as pessoas têm que ter uma certa condição monetária condição social para poder fazer o exercício teatral e não uma capacidade, né? Não é só a capacidade que entra em conta. Mas ele está falando da questão do gênero. Então, falando na questão do gênero, ele pode dizer que esse gênero ele surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Então, vou marcar aqui a letra B, para eu achar essa uma questão fraca de novo. E que, de novo, eu conseguiria pensar, se essa fosse uma questão argumentativa, numa forma de conciliar a letra E na resposta. Poderia dizer, ao invés de usar essa ideia de gênero textual, né, que bate em quesitos bem fechados, bem superficiais para definir os gêneros, a gente poderia dizer que essa aqui se trata de um poema e pensar numa subcategoria aí, num poema de crítica social, num poema um poema de periferia ou algo do tipo, para deixar claro que esse é um tipo de poema que ele funciona com base não só no seu efeito poético, mas também no seu ponto de vista sobre uma questão social, né? Então dava para a gente associar os dois na definição de gênero. O que quebra aqui é o uso da ideia de gênero textual, que não leva em conta o discurso, né? A ideia de gênero de texto não leva em conta alguns aspectos do discurso, como que é o interlocutor, qual é o ambiente em que se realiza esse discurso, quais são os traços de estilo daquele discurso, né? Leva em conta mais marcas fechadas no texto autônomo, imanente. Então vamos para a terceira agora. Olá, Negro é o título de Lima, que eu não conheço, J. Lima. O conflito de gerações de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social assinalado por. Então, a gente vai ver qual é a questão do texto elencada sobre o conflito de gerações. Os netos de teus mulatos e de teus cafuzos, e a quarta e a quinta geração de teu sangue sofredor tentarão apagar a tua cor. Então, os descendentes do negro tentarão apagar o preto da sua cor. E as gerações dessas gerações, quando apagarem a tua tatuagem execranda, não apagarão de suas almas a tua alma, negro. Pai João, Mãe Negra, Fulô, Zumbi, Negro Fujão, Negro Cativo, Negro Rebelde, Negro Cabinda, Negro Congo, Negro Yorubá, Negro que foste para o algodão de USA, né, Estados Unidos da América, para os canaviais do Brasil, para o tronco, para o colar de ferro, para a canga, de todos os senhores do mundo.
Eu melhor compreendo agora os teus blues, nesta hora triste da raça branca, negro. Olá, negro, olá, negro. A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro. Vamos procurar qual é a letra que reproduz esse contexto aqui da alma preta, embranquecida, mas que permanece preta por dentro, na sua alma. Letra A modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento dos brancos. A gente tem isso na nossa cultura, mas não é o que aparece na visão do eu lírico. Letra B, preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos brancos. É o que está aqui, ó. A raça que te enforca, enforca-se de tédio negro. Então tem essa apatia, tem essa falta de cultura branca, e que é vista na reprodução e na preservação da resistência negra, da cultura negra, em contraposição à do branco. Também me parece correto. Letra C, superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores colonizados. É o oposto disso. Os colonizados. Superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores colonizados. Não. Os valores permanecem do branco, só que eles são apáticos, né? Eles não têm força cultural nessa posição aqui. Letra D. Nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores para a condição de pobreza. De novo, faz parte do contexto social, mas não é marcado no texto. E letra E. Antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. Novamente existe, mas não aparece no texto. Então, o que está marcado no texto é essa letra B. Essa é uma questão que eu acho mais pura de compreensão textual, de interpretação de texto, mas mais marcada com um nível de dificuldade ali mediano, porque praticamente todas as questões aqui, todas as alternativas, elas têm um certo grau de veracidade. Então a gente tem que ler no texto e deixar bem e perceber bem claramente que o que o texto define é a letra B. Que a letra B é o que está no texto, apesar das outras opções também fazerem parte desse contexto textual. Então, vamos para a terceira. Desculpa, marcar a letra 3. Questão 3, letra. C não, foi a B. Para a quarta, lusofonia, de um autor que eu não conheço. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico fica-se pela. De novo, metalinguístico. O texto que usa de uma linguagem linguística para discutir a própria linguagem linguística. Vamos lá, ver qual é o texto que refere a si mesmo, né? Rapariga, substantivo feminino, feminino de rapaz, 2 pontos, mulher nova, moça, menina. Brasil, meretriz. Então tem uma palavra que tem uma etimologia no português e que no Brasil ela adquire outra etimologia. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente de chavenas de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever esse poema sobre essa rapariga porque, no Brasil, a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga que alisa os cabelos com a mão, num café de Lisboa, não fique estragada para sempre quando este poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro. E isto tudo sem pensar em África, porque aí lá terei de escrever sobre a moça do café, para evitar o tom demasiado continental de rapariga, que é uma palavra que já me está a pôr com dores de cabeça, até porque, no fundo, a única coisa que eu queria é escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café, e limitar-me a um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa porque só servem café ao balcão. Então vamos lá, qual é o trecho metalinguístico, né? Letra A. Defesa do movimento artístico da pós-modernidade. Discussão da... Isso aí é a letra B. A letra B não é, né? Não tem essa discussão para pós-modernidade no texto. Letra A. Discussão da dificuldade de se fazer arte renovadora no mundo contemporâneo. Não. Ela está discutindo sobre a etimologia da palavra. Letra C. Abordagem de temas do cotidiano, em que a arte se volta para assuntos rotineiros. Não, também não noto isso.
Ele não está discutindo o roteiro, ele está discutindo a criação literária que passa por um problema do significado da palavra em diferentes lugares. Letra D, tematização do fazer artístico, pela discussão do ato de construção da própria obra. Sim, mas eu não teria formulado desse jeito. Aqui na ideia de discutir o fazer artístico, a gente só vê nesse último período aqui, né? A solução então é mudar de café. Que no caso ele vai mudar o tema do poema. E a discussão do ato de construção da própria obra seria essa construção aqui sobre a etimologia da palavra em diversos lugares. E letra E, a valorização do efeito de estranhamento causado ao público, o que faz a obra ser reconhecida. A gente não está discutindo estranhamento, pelo contrário. Apesar da gente ter um certo elemento de estranhamento, ele não é o que marca a obra. Então eu ficaria entre a D e a E, mas eu marcaria a D. A gente tem a tematização da construção da própria obra, a discussão, de novo, com a ideia de meta, que usa uma linguagem para discutir ela mesma. Esse é o único elemento que remete a isso, o fazer artístico, né? Então, quarta, letra D. A gente vai para a quinta agora. A gente tem um texto do Carlos Drummond de Andrade. A gente tem um gráfico aqui, né? Que remete a uma expressão e o significado dela. Então, vamos lá. Antigamente, vamos para trás primeiro, desculpa. Na leitura do fragmento do texto antigamente, constata-se, pelo emprego das palavras obsoletas, que itens lexicais outrora produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que... Então, vamos ver no texto. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés sem tugir e nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo o liró ao copo d'água, se bem que no converscote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilontras é que eram precipício, jogando com pau e de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois filantar e engabelar os coiós. E antes que se pudesse tudo em pratos limpos, ele abriu o bico. Então a gente tem aqui Palavras do Arco da Velha, né? Um texto sobre as mudanças de linguagem. Cair nos braços de Morfeu, dormir. Debicar, zombar, ridicularizar. Tunda, surra. Mangar, escarnecer, caçoar. Tugir, murmurar. Então a gente tem as palavras que mudam de significado ao longo do tempo, ou que têm o significado perdido. Vamos ver as opções. Letra A língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. Não, a gente vê que ela, na verdade, tem termos para isso, só que esses termos eles somem do nosso léxico, pelo menos do léxico de certas regiões do país. Palavras como mangá, deixa eu ver aqui outra, e outras que aparecem no texto, como cacunda, ainda é do nosso vocabulário. Mangando, escapulir é do vocabulário também daqui, da gente. Deixa eu ver. Pratos limpos ainda é. Botar as barbas de molho também é, até certo ponto. Fintar é também. Mugir também é. Então a gente tem vários vocábulos aqui, expressões que ainda fazem parte do nosso léxico, mas que não devem fazer parte do léxico de quem escreveu o texto, né? Esse texto aqui, as línguas mudam. Então vamos lá, letra B.
o português brasileiro se constrói evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. Não, pelo contrário, de novo. A gente tem mudanças lexicais, a gente tem adições lexicais, pensando aqui no indígena e no africano, que vem fazer parte da construção do português brasileiro, e por isso ele se distancia do português de Portugal. Além do nosso contexto literário, do nosso contexto social, da nossa pirâmide social, que é diferente da de lá, obviamente. Então, de todos esses aspectos, a gente vê as diferenças entre o português brasileiro e o português de Portugal. Letra C. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. Isso não faz o menor sentido. É a heterogeneidade do português que leva a uma instabilidade. É por a gente ter diversos portugueses dentro do Brasil e dos países lusófonos que a gente vê a grande variedade que a nossa língua tem. Na letra D, o português apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente. Não, a ideia é exatamente o oposto. Se o português se apoiasse no léxico inglês, ele seria uma língua dependente. Então a gente tem aqui uma questão que a gente resolve até por eliminação. A questão é fácil. A letra E, pelo que eu estou vendo aqui, o léxico no português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Ela bate bem fechado na ideia de variação linguística, né? Então ela é uma questão bem fechadinha, bem certa, enquanto todas as outras são muito contrapostas a ela e ao que o texto nos mostra. Então vamos marcar aqui a letra E na quinta. E agora a gente vai para a sexta questão. Aqui é um texto Aquele Bêbado, do Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá. A pergunta é: a causa morte do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa ocorre uma... Então vamos ver qual é a relação. Qual é o efeito? Aqui eu estou vendo figuras de linguagem, né? Ou efeitos de linguagem. Aproximação, metaforização, apresentação gradativa, exploração hiperbólica. Então vamos ver qual é desses efeitos que se associa com o parágrafo final. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou: álcool. O mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segali. Nos fins de semana bebedava-se de Índia reclinada, de Celso Antônio. Curou-se 100% de vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava bêbado que nem um gambá. Morreu de elitismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Então, qual é a expressão aqui que ela brinca com a ideia de beber, né? Que aparece até na letra A, aqui entre parênteses, entre aspas, essa do bêbado, né? E com a ironia que eu veria dele dele parar de beber e ele morrer por causa disso. Então, letra A, metaforização do sentido literal do verbo beber. Sim, a gente tem uma metaforização da palavra beber, né? Trocar o beber de ingerir líquido para ingestão de alguma coisa. E aqui a ideia de ingerir, ou de ingerir cultura, né? Ingerir pensamento, ingerir conhecimento. Então a letra A me parece correta, mas vamos olhar as outras, né? Letra B, a aproximação exagerada da estética abstracionista. Não, hoje não tem uma exagerada, a gente tem até bem equilibrada, é um texto fácil. Letra C, apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. Não. Eu não estou vendo nem esse traço de coloquialidade aumentando gradativamente, nem no texto. Letra D, exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. Não, também não é hiperbólica. De novo, apesar de ser uma palavra que remete a uma grande quantidade de números, além de não ser um caso hiperbólico, eu também não vejo isso como parte da construção. E letra E, citação aleatória de nomes de diferentes artistas. Não é uma citação aleatória, é uma citação com forma de demonstrar qual eram essas imagens, qual é a palavra que eu poderia usar? Esses pilares do pensamento elitista, né?
etilismo morreu de etilismo abstrato, etilismo aqui está no sentido de etílico, né? Mas esses pilares da cultura, né? Esses grandes nomes da cultura de elite, da cultura aristocrática, não aristocrática, mas uma cultura acadêmica. E a letra E, citação aleatória do nome de diferentes artistas. Eu já tinha lido, não é essa. Então fica a letra A para essa questão. Essa não é uma questão difícil e que a gente resolve por eliminação. Vamos para a sétima agora. O Trovador, do Mário de Andrade. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. E o Trovador, esse aspecto então vamos procurar a questão de identidade nacional aqui. O Trovador. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmo intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, Gloron. Sou um tupi tangendo um alaúde. Um bilhete novo. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmos, intermitente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, Gloron, sou um tupi tangendo um alaúde. Um dos aspectos do modernismo, principalmente de novo, do modernismo paulista, dos Andrades, né? Do Carlos Drummond de Andrade, do Mário de Andrade, mas mais do Mário de Andrade é uma certa hermenêutica que o pessoal fala de ser um grupo que escreve com referências que fazem parte desse mesmo grupo. Então, às vezes, fora desse contexto, fora de uma leitura mais ampla, como para mim ainda me falta, é difícil de chegar ao significado direto do que é que cada expressão quer dizer. Qual é o sentido que ele está usando de arlequina, o que é que ele quer dizer com cantabona, né? Mas vamos lá para a solução. Vamos ver se nas respostas, nas questões, nas alternativas, a gente deve chegar à resposta. Porque de novo vai estar falando do vestibular do Enem, então não se espera que seja algo muito complexo. Letra A. Abordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequinal, que, evocando o carnaval, remete à brasileiridade. Não acho que o termo de arlequina ele seja uma referência que remete diretamente ao carnaval e à brasilidade. E eu não vejo marcas do carnaval aqui também. Letra B. Verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos. Não. Estudado por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Ele realmente fez essas pesquisas, essas viagens folclóricas. Eu acho que eu tenho até uma aqui. Cadê? Texto sobre literatura oral do Mário de Andrade, mas eu não estou achando. Enfim. O texto trovador não se refere a isso. O texto trovador se refere a pensar na poesia europeia ali do medievo. Letra C. Se fosse repentista, o repentista faria mais sentido. Letra C. Lamentado pelo eu lírico, tanto nos de expressões como sentimentos de mim asperamente. Frio, alma doente e como pelo triste som do alaúde de Gloron. Não, aqui a gente não vê. Lembrando que a gente está discutindo questões de identidade nacional do modernismo. Não vejo essa ideia do lamento pelo lírico como traço nacional. O que aparece aqui como traço nacional é a ideia do tupi, né, do indígena, a ideia do alaúde como instrumento europeu, a ideia de arlequina como uma referência europeia, mas também não bem explorada. Então me aparece mais esse outro trecho. Então vamos lá. Letra D, problematizado na posição tupi selvagem contra alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Essa é a ideia do Manifesto Antropófago, de a gente vai escrever devorando a cultura europeia. E aí é assim que a gente vai alcançar a nossa grandeza. De ser um tupi, né, de ser um indígena, então a gente tem essa cultura daqui, e ao mesmo tempo a gente usa essa cultura europeia que nos é referência e que está impregnada na nossa identidade, mas a gente usa ela
tomando o controle dela, devorando ela. Então a letra D é provavelmente a certa, e a letra E, exaltado pelo eu lírico, que evoca o sentimento dos homens das primeiras eras, para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Não, a gente não vê. A gente vê mais essa ideia da posição, do problema, como aparece na letra D, do que essa evocação dos homens das primeiras eras, que a gente vai ver muito no romantismo. Então eu vou marcar na sétima questão a letra D. Vamos agora para a oitava. Logia e mitologia. Né? Logia é a ideia de estudo, mitologia é o estudo do mito. O título do poema explora a expressividade dos termos que representam o conflito do momento histórico vivido pelo poeta da década de 70. Neste contexto, é correto afirmar que, eu não conheço o poeta, então vamos procurar aqui conflito do momento histórico. Penso aqui em ditadura militar, né? A gente pensando em 64, na década de 80 ali, a gente fala do período da ditadura militar. Então, Meu Coração, de 1972, de novo, falando do período da ditadura militar, sabe que há morcegos de pesados olheiros, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltrados no vão da alma e da alma, um porco belicoso de radar, e que sangra e ri, e que sangra e ri. A vida anoitece provisória, centuriões sentinelas do Oiapoque ao Chuí. Então, parece referência à ditadura militar, de novo. Ideia do morcego, da cabra maligna, da hiena, né? Do porco belicoso, a ideia de novo do militar, daquele que tem esse caráter militar de guerra, e que está observando, né, a ideia do morcego de pés azuleiros, que está olhando há muito tempo, por isso ele está com as olheiras, a ideia da hiena infiltrada, do porco belicoso de radar. Então são todas figuras de observação dessa censura, dessa vigilância constante. Então, nesse contexto, é correto afirmar que, letra A, o poeta utiliza uma série de metáforas de expressividade metafóricas com sentido impreciso. Não tem um sentido impreciso, a gente vê a ideia de vigilância e, pelo contexto, de novo, histórico, a gente lembra de ditadura. Letra B, morcegos, cabras e hienas metaforizam as vítimas do regime militar. Não, a gente tem a ideia dessas figuras como os perseguidores, como os criminosos, de certa forma. Letra C, o porco, animal difícil de domesticar, representa os movimentos de resistência. Não, o porco é fácil de domesticar. O porco é essa imagem, geralmente, do animal que ele é imundo, ele roça, ele se alimenta dos restos. Então tem essa imagem do porco como uma figura rejeitada, uma figura maligna, né? Que se aproveita da sua ação. Letra D, o poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto. Sim, ele tem essa alegoria de forte poder, essa ideia de chamar o militar de porco belicoso de radar, chamar ele de morcego de pesados olheiros, de cabra maligna, né? Cabra, lembrando que é uma referência comum no cristianismo ao demônio, a cabra, o bode, esses animais têm chifre. E as hienas também, como essa ideia da criatura que ri, que é maligna também. Então a letra D me parece a correta. E letra E, centuriões e sentinelas simbolizam os agentes que garantem a paz social experimentada. Não. A ideia não é a paz social. Ele está fazendo essa construção dos centuriões e sentinelas. Aí a gente pode pensar de novo na mitologia cristã, dos centuriões romanos, que eram essas figuras de opressão, que são os que matam o Jesus Cristo, né? Ele é morto pela lança de um centurião. Essa ideia do sentinela que está o tempo todo observando, então você tem essa imagem do centurião romano, que agora é português, que persegue as pessoas que têm livres ideias e que ele fica o tempo todo em vigia, a ideia por todo lugar, né? Do Oiapoque ao Chuí. Então a oitava me parece de novo uma questão fácil, a letra 8, ou a letra D da questão 8. Vamos agora para a nona. A gente tem um trecho do Miguel de Barro, não conheço. Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse poema, o eu lírico identifica-se com pote cru porque... Então, qual é a relação do pote cru com o eu lírico e com os textos bíblicos? Vamos ver. Pote cru é meu pastor, ele me guiará. Ele está comprometido de monge.
De tarde deambula no azedal, entre toços de cachorros, trampas, trapos, panos de regras, couros de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas albinas, dálias secas, vergalhos de lagartos, linguetas de sapatos, areia dependuradas em gotas de orvalho, etc, etc. Pote cru, ele dormia nas ruínas de um convento. Foi encontrado em osso. Ele tinha uma voz de oratórios perdido. Então, pote cru antigo, de um período antigo, que está ali no meio dessa sujeira, dessas coisas antigas. Vamos ver aqui. Letra A. Entende-se a necessidade de todo poeta ter voz de oratórios perdidos. Não, ele não vê essa relação do poeta precisar disso. Ele tem que achar o que é que ele tem em comum com o pote cru. Letra B. Elege-o como pastor a fim de ser guiado para a salvação divina. Ele tem essa alegação do pote como pastor, mas eu não vejo a imagem da salvação divina. Letra C. Valorização nos percursos do pastor. Valoriza nos percursos do pastor a conexão entre as ruínas e a tradição. Não, na verdade, no percurso do pastor, ele vai andando entre a sujeira, entre as coisas ruins. Letra D. Necessita de um guia para a descoberta das coisas da natureza. O que a gente está vendo aqui não são coisas da natureza, são essas coisas sujas, que a gente não olha, que não tem valor, né? E a letra E. Acompanha na opção pela insignificância das coisas. Ele me guiará, ele está comprometido de monge. De tarde deambula no azedal. Ele não é deambulado, ele não é movido. Ele é o agente. Então, o pote cru, que é o pastor, ele quem escolhe fazer isso, né? Então, ele está acompanhando esse movimento do pote e acompanhando ele na opção pela insignificância das coisas. Então, o pote não está andando nos grandes palácios, nas grandes igrejas. Ele está entre o corpo do cachorro de rua, entre os trampos, entre os panos, entre o resto de peixes, entre as baratas que estão ali pelos esgotos, né? Então ele escolhe, da mesma forma que o pote, esse caminho desglamorizado, esse caminho insignificante. Então vou marcar na nona questão, a letra E. 10ª questão, tem um quadro do Picasso. E tem um texto sobre arte moderna, do iluminismo aos movimentos contemporâneos. O quadro, não vou saber pronunciar, de Pablo Picasso representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Em nova tendência, se caracteriza pela pintura de modelos em planos irregulares. É o que aparece aqui. Sim, a gente tem essa irregularidade, a gente tem esses traços aqui. Lembrando de novo daquele quadro da Tarsila do Amaral, da resolução de questões anteriores, daquela lista de 50, que tem esses traços bem fechados, mas que não tem aquele traço clássico realista, né, de imitar a forma como ela é, de buscar essa perfeição no corpo humano, mas ao contrário disso, uma irregularidade, que não tem uma simetria, né? A gente tem esse traço, a gente tem na letra B. Mulher como temática central da obra, não. A gente tem, pensando aqui, nos traços da tendência modernista, do início do século XX, aí nos anos 30 e 40, né? E até antes, o Pablo Picasso é de 1907, porque eu estou pensando no movimento modernista brasileiro. Mas, enfim, a mulher não é necessariamente o tema central. A gente tem vários quadros da Tarsila do Amaral que não são assim. Eu não sei se foi da Tarsila do Amaral antes, mas quando estava falando dos quadros que a gente viu na lista 50 era da Tarsila. Letra C, sendo representado por vários modelos, não imagino que seja necessário um modelo para fazer isso. Letra D, a oposição entre tons claros e escuros. Não é o quadro. Acho que a ideia dos planos irregulares é mais marca. Nudez explorada como objeto de arte. Não. A gente tem vários quadros de novo do período que não exploram a nudez. Então, o que a gente vê como marca desse modernismo e desse quadro do Picasso são os modelos em planos irregulares. Então, aqui na 10ª questão a gente marca A. 11ª, quem é pobre pouco se apega. É um giro-giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê, o Zezinho, o melhor meiro meu aqui, risonho e habilidoso.
Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas de Angola, como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo dia é litória, ninguém discrepa. Eu tantas vezes me digo, eu dou proteção. Essa não faltou também à minha mulher, quando eu era menino, no sertãozinho da minha terra. Gente melhor do lugar eram todas dessa família Guedes. Gideão Guedes, quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixo da Sirga, da outra banda ali, onde o de Janeiro vai no São Francisco. O senhor sabe. Então, a gente tem um trecho do Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Na passagem citada, Riobaldo, que é o narrador personagem do Grande do Sertão, explora uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcada pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto destaca-se essa relação porque o personagem narrador, então, qual é essa relação do agregado com o fazendeiro? Que o agregado não tem terra, então ele depende do fazendeiro para sobreviver, para plantar, para criar animal. Então, o Zezinho, que é o meieiro, né, essa pessoa que tem essa criação, que ele pergunta para o Zezinho se ele cria galinhas de Angola, mas ele fala que não, porque ele gosta de mudar, né, essa ideia de você não ter um terreno próprio. Belo dia litório, ninguém discrepa. Eu tantas vezes me digo, eu dou proteção. Essa não faltou também à minha mãe quando eu era menino no sertãozinho da minha terra. Gente melhor do lugar eram todos da família Guedes. Gideão Guedes, quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixo da Sigre, outra banda ali, onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Então vamos lá, vamos para as opções. Relata seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar os agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força e seu trabalho. Não é o que a gente está vendo, a gente vê o contrário, a gente vê uma pessoa que tem esse caráter de ficar mudando. Letra B. Descreve o processo de transformação de um meio de espécie de agregado para ocupar da terra. Tanto isso não é a relação da dependência do agregado com o fazendeiro, porque o agregado ele não acumula dinheiro, ele, muitas vezes, além de ele pagar uma quantidade ao fazendeiro, um dinheiro ao fazendeiro, ele tem que ceder uma parte da sua produção a ele, então ele a gente não vê essa mudança como uma etapa normal dessa relação. Letra C. Denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolvem no trabalho da terra. Pelo oposto. A gente vê trabalhadores que muito se envolvem nesse trabalho da terra, mas que podem a qualquer momento ser expulsos pelo dono do terreno. E que muitas vezes vivem numa condição de aproveitamento, em que os donos se aproveitam deles. A letra D mostra como a condição material da vida do sertanejo é a dificuldade pela sua dupla condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. Isso. Ele é um homem livre, então ele tem que cuidar de si mesmo, ele tem que pagar as suas contas, ele tem que alimentar a sua família, mas ao mesmo tempo ele é dependente porque ele não é dono da terra. Ele não tem dinheiro para comprar a terra em que ele vive. Então ele vive da vontade do patrão. Se o patrão decidir um dia que ele tem que ir embora, ele vai ter que ir embora. E não tem condição financeira de contestar isso. Não vai ter uma justiça com a qual ele possa discutir. E a letra E, manter o distanciamento narrativo condizente com sua posição social, proprietário de terras. Não. A gente tem uma posição narrativa que indaga, que faz parte dessa discussão. Não é o que acontece no texto. Pelo contrário, ele dá opinião, ele diz o que é que ele acha. Ele se integra como parte do contexto. E não deixa claro aqui que ele é proprietário de terras. Tem minha terra, ele pode ser, tenho que confessar que eu não li ainda, o que é um crime, mas um dia eu me redimo. Mas não parece que ele é um proprietário de terras, o Riobaldo. Essa referência à minha terra pode ser a ideia de terra natal, de onde nasceu, né? Até porque está falando quando ele era menino. E até porque ele tem uma mudança, né? Então dá a ideia de que aquela terra não era dele. Então, vamos marcar aqui a letra D, na 11ª. Terminando essa 11ª, a gente vai conferir o gabarito, porque eu tinha visto que ele está separado em 2 partes, pelo menos, e na primeira parte ele vai até a 11, que é anotado aqui isso.
Então a gente vê ele e depois segue para 12. Conferir também o tempo do vídeo, né? Para ver também a bateria do computador. 2,50. Ele tem 59 minutos de bateria. Eu acho que dá para continuar para o próximo bloco. Mas primeiro, vamos ver o gabarito. Então, questão 1. Letra C, nós marcamos a C. Questão 2, letra B, marcamos a B. Questão 3 é aqui em cima, não é aqui embaixo. Letra B também, marcamos B. Questão 4 é D, marcamos a D. 5E, 6A, 6A, 7D, 7D, 8D, 8D, 9E, 9E, isso, 10A e 11D. Então até aqui está tudo certo, vamos para a 12ª agora. Vamos lá. Estrada, do Manuel Bandeira. A lírica do Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do cotidiano. No poema Estrada, o lirismo presente no contraste entre campo e cidade aponta para... Então vamos ver como é que o contraste entre campo e cidade aparece num significado profundo, né? Apreensão de significados profundos. Essa estrada onde moro, entre duas voltas do caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Na cidade, todas as pessoas aparecem. Esse aqui a gente já viu, a gente já resolveu esse. A gente já resolveu isso no outro gabarito. Vamos ver aqui qual é. A morte. A visão negativa da passagem do tempo, não. A percepção do caráter efêmero da vida, possibilitada pela observação da aparente inércia da vida rural. Essa é a letra B que a gente marca. Se não me engano. Nem estou dando trabalho de ler de novo, mas pela memória é essa a resposta dessa questão. A gente viu nas questões anteriores. Então vamos lá. Guardar, do Machado de Assis. A questão é: a memória é um importante recurso patrimonial da cultura de uma nação. Ela está presente nas lembranças do passado e no acervo cultural de um povo. Ao tratar o fazer poético, a gente tem um erro de escrita aqui, é como uma das maneiras de se guardar o que se quer, o texto, então vamos ver lá aqui. Como é que fazer poético aparece relacionado à memória? Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminada. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voo. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica. Por isso se declara e se declama um poema. Para guardá-lo. Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema. Por guardar-se o que se quer guardar. Então, vamos ver qual é a alternativa que explica essa relação, né? Ressalta a importância dos estudos históricos para a construção da memória social do povo. Ele não está falando de estudos históricos, está falando de estudo poético, né? E do individual de cada memória, de como você lida com ela. Valoriza as lembranças individuais em detrimento das narrativas coletivas e populares. Em parte, sim, essa ideia de que o poema como o individual e que você divulga ele, que baseado em cada um desses eventos particulares você chega a uma memória. Mas também não me parece que é uma alternativa muito forte. Vamos ver as outras. Letra C. Reforça a capacidade da literatura em promover a subjetividade dos valores humanos. Sim, essa me parece bem mais próxima da correta. A capacidade de guardar na literatura algo além do que ela diz por si mesmo. Por isso o lance do poema, guardar-se o que se quer guardar. O poema com uma capacidade de guardar algum ideal, algum pensamento. Então a letra C me parece a correta, muito melhor do que a D. Letra D. Destaca a importância de reservar o texto literário àqueles que possuem o maior repertório cultural. Não. A D aqui é até bem igualitário de pensar o texto, o repertório cultural e o texto literário como algo para todos, né? Letra F. Revela a superioridade da escrita poética como forma ideal de preservação da memória cultural. Não, eu não vejo essa priorização da escrita poética, mas tudo sendo priorizado. E entre os quais a escrita poética tem o seu espaço. Apesar de eles ter a sua capacidade reforçada, como na letra C.
Então eu vou marcar a letra C. 13ª, letra C. Desculpa aqui pelo vocês, é porque o dia foi pesado. Então lá, tem um texto do João Cabral do Melo Neto. De novo, o texto Severino, que apareceu em outra questão, do outro fragmento. Vamos ver se esse trecho é a mesma pergunta da outra. Eu acho que não. Com base no trecho Morte e Vida Severina e na análise crítica, observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema social expresso literariamente pela pergunta: como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da. Então vamos procurar qual é o problema dessa expressão. E qual é a resposta que aparece no poema? Antes vamos ler o texto 2. João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a aqui ao retirante Severino, que, como Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autopreservação do personagem, na fala inicial do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços biográficos são partilhados por outros homens. Então aqui me parece a ideia do indivíduo coletivo, do herói coletivo, desse herói que ele é uma amálgama de traços de certo povo. Então, aqui parece como a gente está falando de um personagem de Recife, ou de um personagem que parte a caminho do Recife, um personagem do interior que reúne traços de interioranos. Então, vamos lá. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, devem então de me chamar Severino de Maria. Então tem tantos Severinos que recebem esse nome por causa da Romaria, né, de algum santo, do santo de Romaria. Ele é um entre tantos. E que você diferencia ele por de onde ele vem, né, pela mãe dele. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo de Maria, o da Maria, do finado de Zacarias. Então ele é diferenciado dos outros, não pelo nome, mas por ele ser filho da Maria, e não de qualquer Maria, mas da Maria do Zacarias que morreu. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Como então dizer quem fala? Ora, vossas senhorias. Então como é que eu diferencio quem eu sou, se até a própria árvore genealógica dele, ela é repetida por muitas pessoas. Muitas pessoas têm uma árvore genealógica parecida, né? Vamos procurar aqui, nas alternativas, qual é que melhor explicita essa questão. Letra A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizar as cores, a originalidade dos temas nacionais. Não, a gente não está vendo isso como problema. Não, desculpa, estou vendo a alternativa que é errada. Descrição minuciosa dos traços biográficos, personagem narrador. Não, a gente não está vendo essa descrição minuciosa. Letra B. Construção da figura do rei nordestino como homem resignado com a sua situação. Pode aparecer em outros textos, mas não é o que a gente está vendo nessa pergunta, né? Como é que ele se define em contraposições coletivas. Letra C. Representação na figura do personagem narrador de outros severinos que compartilham sua condição. Sim. Como é que ele se diferencia desses outros? Se até o nome é igual, e o nome da mãe é igual, e o nome do pai é igual. Então, a letra C me parece correta. E a letra D, a apresentação do personagem narrador como uma projeção do próprio poeta em sua crise existencial. Não. Não vejo essa contraposição, não vejo a presença do poeta marcada no texto. Letra E, a descrição de Severino, que apesar de humilde, orgulha de ser ascendente do coronel Zacarias. Ele não está se marcando como descendente desse coronel, mas ele está falando que existe outro coronel, ele não está dizendo que é descendente desse coronel. Então vamos marcar na 15ª. 15ª? 15ª? Não, 14ª, desculpa. A letra C. Agora para a 15ª. Ao estudar a Europa, Anitta Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional. Isso é que a gente já resolveu, então vou marcar aqui 15ª. Deixa eu ver aqui se eu lembro qual foi. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando a cores, a originalidade dos temas nacionais. Isso, a ideia do modernismo é essa. 15ª letra A. 16ª. Oxímoro ou paradoxismo
é uma figura retórica em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão. É o texto do dicionário. Considerando a definição apresentada, o fragmento poético da obra Cantares, de Hilda Hilst, publicada em 2004, em que a obra pode ser em que pode ser encontrada a referida figura retórica, a gente aqui tem uma questão de figura de linguagem. Vocês vão ver qual é essa figura retórica, a figura do paradoxo, desse trecho. Vou procurar aqui. Dos dois contemplo rigor e fixidez, passatempo e sentimento, me contemplo. A gente não tem essa oposição de sentido. Letra B. De sol e lua, de fogo e vento, tinha um laço. A gente tem uma figura mais metafórica, né? Letra C. Areia vou sorvendo a água do teu rio. Não, de novo, a gente não tem essa contraposição. Letra D. Ritualiza a matança de quem só te deu vida e me deixa viver nessa que morre. Ritualiza a matança de quem só te deu vida. Então, ritualiza a matança da vida, morte e vida, contraposição. E me deixa viver nessa que deu morte. Então, viver na morte e matar o que deu a vida. Então, essa aqui tem uma figura bem clara de paradoxismo. Mas vamos ver a letra E. O bisturi e o verso, dois instrumentos entre minha mão. Não é o caso, de novo. A gente tem na letra D o paradoxismo. Então vamos marcar na 16ª essa posição de sentidos, o paradoxismo, essa posição de vida e morte. Confidência do Itabirano. Tenho a impressão que a gente já leu esse poema. Vamos lá. Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Com seus poemas penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou poeticamente as inquietudes e os dilemas humanos. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe claramente na construção do poema Confidência do Itabirano. Tendo em vista os procedimentos de construção do texto literário e as concepções artísticas modernistas, conclui-se que o poema acima, então vamos ver essa relação entre o universal e o particular. No texto eu acho que a gente já resolveu essa questão, mas eu não estou lembrando exatamente, então vamos ver. A gente já resolveu essa questão. Deixa eu ver se eu lembro qual é a resposta. Letra C, eu acho que é ela. Evidencia uma tensão histórica entre eu e essa comunidade, como tem maior de imagem que representa a forma como a sociedade, a construção da identidade do indivíduo, que a gente vê bem, eu acho que em um dos últimos trechos. Tive ouro, tive gato e fazendas. Hoje sou funcionário público e Itabira é apenas uma fotografia na parede. Como dói essa memória, lembrando das figuras, das coisas que ele viveu, desse que o hábito dele é uma herança da vida em Itabirana, do viver em Itabirana. Então a 17ª é a letra D. Estou pulando essa que a gente já resolveu. Então, olhando os vídeos anteriores, que eu presumo que vocês já leram, já assistiram para chegar aqui, eu pulo essas questões para a gente ganhar tempo e terminar mais rápido as questões. A gente vai até 26 questões aqui, o total. Isso, 26. Com a questão do Enem 2000. Vamos lá. Para o Mano Caetano, Manuel Bandeira. Cadê a alternativa? Desculpa, é aqui. Tem um texto para o Mano Caetano do Lobão. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão para quem não sabe, eles têm uma relação bem melhor do que a que eles têm hoje, o Lobão e o Caetano. Ou melhor, o Lobão tinha uma relação bem melhor com o Caetano. E o Caetano acho que nem se importa com o que o Lobão fala. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e usa termos coloquiais na seguinte passagem. Então vamos ver qual é o uso do coloquial e do extrato sonoro nas passagens aqui do texto do Lobão. Eu estou vendo aqui se eu não pulei uma questão. Não, está aqui. A 19 está aqui, a 18 está aqui.
O que fazer do ouro de tolo quando o doce bardo brada a toda brida em velas pandas suas esquisitas rimas? Geografia de verdades, guanabaras postiças, saudades banguelas, tropicais preguiças. A boca cheia de dentes, de um implacável sorriso, morre a cada instante, que devora a voz do morto e com isso ressuscita a vampira sem o menor aviso. E eu sou lobo bolo, tipo, para rimar com ouro de tolo, ó Narciso peixe ornamental, tisme de outra vez. Ou em banto baiano, ou em português de Portugal, de Natal. Porque me veio até uma certa crítica o Caetano aqui. Chamar o ouro do Caetano do ouro de tolo, né? Da beleza feia. Quem diria? Logo do Lobão. Vamos lá. Letra A. Quando um doce barro brada toda brida. Não, onde é que está o termo coloquial aqui? Não. Letra B. Em velas pandas, suas esquisitas rimas. Não, de novo. Em C, que devora a voz do morto. Não. Letra D, os coloquial. Aqui, ó. A troca. Lobo bolo. Tipo, para rimar com ouro de tolo, né? Está discutindo o sonoro, né? A rima. Forçada. E use termos coloquiais, né? A gente pode usar termo coloquial como essa ideia do lobo bolo, né? Rimar lobo com bolo. Uma palavra coloquial, que seria o bolo. Não marcaria a letra D. Texto para a próxima questão, do Manuel Bandeira. A gente tem que achar qual é a função de linguagem que predomina nesse texto. Vamos lá. Então, é 19, né? Vamos lá. Quais são as que estão aqui? Vamos ver. A gente está falando de uma poesia, né? Só pela estrutura. Vamos ver quais são as... Gente, fática, não é fática. A ideia aqui de testar o canal de comunicação não é uma marca da poesia. Metalinguística, porque há explicação do significado das expressões. Não. Varria tudo e a minha vida ficava cheia cada vez. Não. Letra C, conativa, em que há essa ideia de você puxar o interlocutor para participar. Em parte, o texto poético ele tem esse caráter, ele tem esses vazios que o leitor deve ocupar para o texto ficar completo, mas não acho que seja esse um traço do texto. Letra D, referencial, jamais. O texto poético seria referencial. Talvez uma crônica, uma mesma crônica, ela tem um fim poético principal. E poética, pois chama a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do poema, do texto. Essa é uma característica da poesia, eu não preciso nem ler, para saber, sabendo que é um poema do Manuel Bandeira e sabendo que é um poema, me parece claro que a função poética aqui predomina, a função da linguagem. Mas eu teria lido se eu fosse vocês, se eu não tivesse essa leitura. Então, 19ª questão é... Só a existência de rimas que a gente vê aqui, ó. Não estou vendo, é o verso sem rima. Cheia. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. A gente tem uma rima aqui, mas eu não estou vendo outra. O Eres. O vento varria os meses e varria os sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava cheia. A minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. A gente tem de novo dois versos que não rimam, um verso que rima com o último. Dois versos que não rimam, um verso que rima com o último. Dois versos em espaço. Então a gente tem essa marca de ritmo, de rima, apesar de bem difusa. O que é um traço dessa literatura. Estou vendo aqui, eu estou em 19% da bateria, deixa eu ver enquanto eu estou, 1.008. É o seguinte, chegar a terminar essa 19 agora, terminar 20, aí eu pauso, vou terminar, vou deixar carregar e depois eu retorno, mas vamos terminar 20 ainda. A gente tem Os Imigrantes, do Antônio Rocco. Desculpa, lembrando, 19 letra E. Um texto do Oswald de Andrade. Levando em consideração o texto de Oswald de Andrade e a pintura de Antônio Rocco, reproduzida acima, relativo aos imigrantes europeus relativo aos imigrantes, a imigração europeia para o Brasil, correto afirmar que, vamos lá, tem os imigrantes aqui trazendo suas coisas, o Brasil, imigrantes europeus, desculpa. Um dia os imigrantes aglomerados na muralha da proa chegavam fedentina quentes de um porto. O texto é horrível. Um silício de mato e de febre amarela.
Santos, aqui Buenos Aires, aqui, tinham trocado o rótulo das bagagens, desciam em fila, faziam suas necessidades nos trens dos animais onde iam. Jogavam-nos no pavilhão comum em São Paulo. Buenos Aires aqui, amontoados com trouxas, sanfonas e alguma coisa. Num carro de bois, amontoados com trouxas, sanfonas, num carro de bois que pretos guiavam através do mato por estradas esburacadas. Chegavam à tarde nas senzalas, de onde acabava de sair o bravo escravo. Formavam militarmente as madrugadas do terreiro homens e mulheres, antefeitores de espingarda ao ombro. Então a gente tem essa oposição do fim da escravidão, os imigrantes chegando para substituir o trabalho da mão de obra escrava, e as pessoas que antes você via com essa imagem de dominação, elas acabam exercendo um certo trabalho de dominado. Mas a gente também pode pensar que, de certa forma, eles ocupam o trabalho dos escravos, que os pretos que ficam sem emprego. Então, vamos lá. Levando-se em consideração, mas é mais interessante, lembrando de novo que a gente está falando do período pós-revolução industrial, que é mais interessante para a população, que você precisa que as pessoas tenham dinheiro, e essa é uma das razões do fim da escravidão no Brasil, não foi, eu quero acabar porque os pretos sofrem muito. Não, a ideia era que eu preciso de gente ganhando dinheiro para que compre os meus produtos, que eu estou produzindo em massa, né? Pensando na Revolução Industrial. Então era interessante para esses grandes barões da indústria que houvesse uma população remunerada. E aí por que dar dinheiro para o preto? Melhor dar dinheiro para o branco. A gente trouxe os europeus para exercer essas funções, mesmo que em condições semelhantes a que os escravos viviam, embora, de novo, num grau muito menor de precariedade. Agora estou falando de brancos. Letra A visão da imigração presente na pintura é trágica e no texto otimista. Não, a gente tem uma tragicidade no texto e na imagem. Mais no texto até do que na imagem. Letra B, a pintura confirma a visão do texto quanto à imigração de argentinos para o Brasil. Não tem uma marca dos imigrantes argentinos, e esses imigrantes não são muitas vezes argentinos, são europeus. Letra C, os dois atores retratam a dificuldade dos imigrantes na chegada do Brasil. Sim, a gente tem um homem trazendo uma trouxa gigantesca nas costas e mais ao lado. E crianças carregando peso, mulheres carregando bebês, né? Então a gente tem os dois atores retratando essa dificuldade. Letra D, Antônio Rocco retrata de forma otimista a imigração, destacando o pioneirismo do imigrante. Não, a gente tem de cores contrastadas, cores pastéis, cinza, preto e branco, mais cinza e preto, as pessoas tristes, sem expressão, com o rosto apagado, trazendo peso, né? E letra E, Oswald Leonardo mostra que a condição da vida do imigrante era melhor que a dos ex-escravos. Sim, ele não deixa isso claro, mas fica subentendido. Mas ele também tenta fazer uma ideia de paralelo, né, entre os dois. Então, eu ficaria entre a C e a E, mas a C está mais claro, dizendo que eles têm dificuldades. Está mais genérica e por isso fecha melhor a ideia. Então, 20. Letra C. A gente vai dar uma pausa agora no vídeo, já retomo. Enquanto eu carrego a bateria. Então, retomamos aqui a fim de concluir as nossas questões. A gente resolveu até a 20, né? Então vamos terminar aqui fazendo a 21 a 26. 21. A gente vai ler o texto de Macunaíma, né? Parece que está aqui o epílogo de Macunaíma. Não, aqui. Texto para a próxima questão. O Canto do Guerreiro. A gente tem um mencionado no Gonçalves Dias e um texto de Mário de Andrade, né? Vamos lá. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra e lidar. Ouve-me, guerreiro, ouve-me cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? A gente tem essa coisa meio épica, né? Essa aproximação bélica, nacionalista, positiva do indígena, pelo Gonçalves Dias, além no início do romantismo. Já em Macunaíma, no epílogo, a gente tem: acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolomango da tribo Tapaiumas, e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá.
aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadores, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão no deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio, Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles caras tão pançudos. Quem podia saber do herói? Aqui falando do final do épico, né? Cômico do que o Mário de Andrade faz sobre o índio, né? O contraposto do Gonçalves Dias. A leitura comparativa dos dois textos revela que, letra A, ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro, sim, apresentado de forma realista e heróica. Não, o segundo não é heróico, pelo contrário, é um cômico. É aquela ideia do herói cômico, do herói que a gente vê no arcadismo também, que não faz nada de importante. E que é narrado como se fossem grandes feitos. Só que aqui a gente ainda tem outra coisa, não é narrado como se fossem grandes feitos. Fica bem claro que não são grandes feitos. E a gente tem o Mário de Andrade como um dos maiores, se não o maior nome do nosso modernismo. Então, não é um símbolo máximo do nacionalismo romântico. Tá errado. Já na B, a gente tem a abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória em relação aos povos indígenas do Brasil. Não acontece assim. Pelo contrário, é uma abordagem bem positiva. Apesar de haver uma transformação do índio brasileiro a fim de que ele corresponda às expectativas do herói romântico europeu, ali do romantismo. Letra C, aspectos quem há como eu sou e quem podia saber do herói expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. Sim. Quem há como eu sou? Será que alguém é algum herói também como eu? E ao mesmo tempo a gente tem uma afirmação de que ninguém que poderia saber desse herói que nada fez, que grandes feitos tem, que não tem grandes feitos e que é o herói preguiçoso, né, o Macunaíma. Então, assim, parece certa. D. O texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos povos indígenas como resultado do processo de colonização do Brasil. Não. Na verdade, nenhum dos dois aponta isso. A gente pode tentar pensar no sentido alegórico, no Mário de Andrade, mas eu também não acho que seja o caso. Mas não à primeira vista. Letra E. Os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente. Não. Mas foram silenciados pela colonização. Nesse aspecto, sim. Eles são capazes até hoje de se expressar poeticamente. Isso aí não é... qualquer ser humano é capaz de se expressar poeticamente. É um absurdo pensar que os indígenas não seriam. Mas a ideia que eu pensei do poder era que socialmente era permitido para isso, e não era. Até hoje a gente tem uma dificuldade de encontrar literatura indígena brasileira. Lembrando, contraposição. Literatura indígena, literatura feita por indígenas, literatura indianista, do indianismo, ou indigenista. Essas outras formas não são literaturas indígenas. Podem ser as duas coisas, mas não são, porque se é a literatura do indianismo e do indigenismo, o que elas têm em comum é que elas têm como tema o índio, a vida do índio na sociedade, o índio como herói, o índio como tema em geral, enquanto as literaturas indígenas elas são escritas por indígenas. Então, a ideia é que você tem um ponto de vista diferente da maioria das pessoas, porque é um autor que está inserido naquele contexto. Não é o caso, como está dizendo na letra D, ou na letra E. Mas foram silenciados pela colonização. Isso foram silenciados, como demonstra a presença do narrador, vírgula, no segundo texto. Não. Essas aí não são expressões dos indígenas em primeira pessoa. Essas são expressões de homens brancos, colocando os indígenas como narradores. Apesar de que é um trecho que é válido. Se a gente for fazer uma reflexão geral. Eles revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente, mas foram silenciados pela colonização, como demonstra a presença do narrador no segundo texto. Acho que é válido em certo ponto, mas para essa questão, a leitura comparativa nos revela mais que essas duas visões diferentes da realidade. Então, 21 vamos marcar a letra C. Não diria que a letra E está completamente errada, não. Tem uma poesia do Manuel Bandeira, como texto 1, autorretrato, e no texto 2 ela tem um poema de 7 faces, do Carlos Drummond de Andrade. Então vamos ver a pergunta primeiro. Esses poemas têm em comum o fato de aí vamos ver qual é o que eles têm em comum. Olhando aqui pelo título, me parece a ideia de que... não é essa ideia aqui... Não. Me parece que está refletindo um sentimento pessimista. Eu tenho a impressão que é essa. Por
porque os outros não são tão relevantes assim, mas vamos ver. Autorretrato. Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata, pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano. Poeta ruim que nasce da prosa envelheceu na infância da arte. E até mesmo escrevendo crônicas ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado, engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação de espírito, que vem do sobrenatural, e em matéria de profissão, um tísico profissional. Então, a gente tem de novo essa visão pessimista de si mesmo, um texto até quase irônico, de autodepreciativo. No seguinte, tem um poema das 7 faces. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Então são duas pessimistas aqui. A B parece a certa ali, mas vamos ver as outras. Descreve aspectos físicos? Não, a gente tem alguns traços aqui na primeira, mas muito superficiais. Tem a doença como tema? Não. Narrar a vida do autor desde o nascimento? Não, a gente não vê esse grau descritivo, né, minucioso, biográfico. Defender a crença religiosa também não. A gente tem bem claro nessa aqui a letra B, do 22. 23. Cândido Portinari, em seu livro Retalhos de Minha Vida de Infância, descreve os pés dos trabalhadores. Então vamos seguir o discurso aqui. Então, um trecho aqui do Museu de Arte de São Paulo, né? Do catálogo. Pés disformes. Pés que contam uma história. Confundiam-se com as pedras e os espinhos. Pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha. Pés que só os santos têm. Sobre a terra, difícil era distingui-los. Agarrados aos solos, eram como alicerces. Muitas vezes suportavam apenas um corpo franzino e doente. As fantasias sobre o novo mundo, a diversidade da natureza e do homem americano e a crítica social foram temas que inspiraram muitos artistas ao longo da nossa escola, ou da nossa história. Dentre essas imagens, a que melhor caracteriza a crítica social contida no texto de Portinari vê aqui, olha já aqui na pergunta. Fantasia sobre o novo mundo? Não. Diversidade da natureza e do homem americano? Não. Crítica social? Sim. Vamos ver qual é o de crítica social que a gente tem nas opções. Qual é o que melhor caracteriza a crítica social contida no texto de Portinari? A gente tem um texto de Portinari, vamos ver qual é o que descreve melhor. Essa crítica aqui, a ideia do trabalhador e da marca dele no pé. A gente tem a letra A, trabalhador deitado com o pé gigante para cima, ou com pessoa gigante deitada com o pé para cima. Na verdade, não é a pessoa que é gigante, pode ser só o pé que seja gigante na perspectiva. Letra B, a gente tem um índio aqui deitado, atirando com os pés, o arcos. A gente tem uma família trabalhando. Não vejo essa marca dos pés, a gente tem a letra D com esses pés aqui das pessoas, mas não me parece a ideia fechada ainda. E aqui a gente tem os pés marcados, machucados, com a pele grossa, com as unhas quebradas, né, por fazer, cortadas de qualquer jeito, disformes, provavelmente topado, bater no chão. Então, a letra E descreve melhor o que está aqui no texto. Pés disformes, pés que podem contar uma história, parecem pés envelhecidos, né? Diferente dos outros. Isso aqui está, inclusive, calçado. Esse aqui a gente não vê essas marcas, apesar de ter uma pessoa com o pé para cima. Essa aqui me parece mais fantasia sobre o novo mundo, sei lá, pensar num gigante ou algo assim. Essa aqui é mais realista também. Então, 23, letra E. Eu corrigi os até a 20? Acho que não. 24. O poema a seguir pertence à poesia concreta brasileira. O termo latim do seu título significa epitalâmio. Poema ou canto em homenagem aos que se casam. Esse aqui, né? Não está parecendo o que está sendo dito, mas pertence à poesia concreta brasileira. O termo latim do seu título significa epitalâmio. Poema ou canto em homenagem aos que se casam. Considerando símbolos e sinais que são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, ao serem incorporados no poema Talâmio II, a ideia dos símbolos e sinais, né? Vamos ver. Letra A, adquirir novo potencial de significação.
Sim, quando você tira um elemento de um gênero e submete ele a outro, ele adquire um novo potencial de significação diferente do que ele teria no anterior. Letra B, elimina a subjetividade do poema. Não, apesar de eu não ter identificado isso com o poema de novo, a forma é bem diferente. Mas não tira a subjetividade, apesar de serem elementos de objetividade. Vamos tentar pensar aqui, ó. Tem um S que forma o X, né? Mas se você esquecer o S, você tem o RI, o ele, né? Tem um S de serpes também, o H de homo, o E de Eva. O significado que essas letras têm, né? Enfim. C opõe-se ao tema principal do poema. Não, se eles forem incorporados, não. Letra D, inverte seu sentido original, não. O sentido original permite, ele pode ser modificado, né? Não precisa ser invertido, né? A ideia de transformar no oposto. E torna-se confusos e equivocados. Essa é uma questão que eu acho complicadinha, mas eu acho que a letra A sintetiza bem. Complicadinha porque é mais teórica, né? Porque tu tem elementos que permitem você passar por uma discussão. É diferente desse aqui que a gente tem um texto que, por mais que ele tenha essa certa poética, né? Ele tem uma certa função emotiva, poética e tal. Apesar disso, a gente ainda vê a gente não vê uma descrição tão capaz de responder a questão no texto, né? A gente teria que fazer uma interpretação mesmo, assim, no seco. Então, eu marcaria a letra A na 24. Vamos para a próxima questão. Brasil, Oswald de Andrade. Vamos ver qual é o texto da 25. Este texto apresenta uma versão humorística da formação do Brasil, mostrando-a como uma junção de elementos diferentes. Considerando esse aspecto, é correto afirmar que a visão apresentada pelo texto então vamos lá, vamos para o texto. Ver qual é o tipo de visão, se é ambígua, inovadora, moralizante, preconceituosa ou negativa. Vou dizer logo que não deve ser negativa, não deve ser preconceituosa, não deve ser moralizante, pode ser, vamos ver. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Verde: sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, quizá, quizá, aqueci. Lá longe a onça resmungava. O a, o. O negro zonzo saiu na fornalha. O negro zonzo saiu da fornalha. Tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Caiem, babá, cum. E fizeram carnaval. Então vamos lá, vamos para as opções. É ambígua, pois tanto o caráter desconjugado da formação nacional, pois tanto aponta o caráter desconjuntado da formação nacional, quanto parece sugerir que esse processo, apesar de tudo, acaba bem. Eu vejo a parte ambígua, eu vejo a questão da cristã, eu vejo a mudança da cristandade, eu vejo o carnaval, é uma profusão de informações e tem uma ciência de grau de ambiguidade, de confusão, né? Ele não define uma tese fechadora. Inovadora, pois mostra que as três raças formadoras pouco contribuíram para a formação da identidade brasileira. Não, a gente vê o negro, a gente vê o indígena e a gente vê o português, cada um cumprindo o papel. Letra C, moralizante, na medida em que aponta a precariedade da formação cristã do Brasil por causa da predominância de elementos... Não, pelo contrário, a gente vê a transformação. O ateu, o que não é cristão, se torna cristão, cristianização. Letra D, preconceituosa, pois critica tanto os índios quanto negros, representando de modo positivo apenas o elemento europeu, vindo com as caravelas. Não. O negro faz parte da criação do carnaval, e o carnaval é esse fim, né, da história. E é negativo, pois retrata a formação do Brasil como incoerente e defeituosa, resultando em anarquia e falta de seriedade. Não, eu não vejo esses elementos, pelo menos não aqui no texto. Me parece mais correta a ambígua. O termo inovador poderia ser útil, a gente usa muito essa referência para o modernismo, embora não tanto assim para um autor específico brasileiro, embora num contexto global, né? No contexto brasileiro a gente usa muito, então talvez coubesse, mas a explicação depois não cabe. Não é moralizante, ela não tem esse caráter didático bem marcado, ela não é preconceituosa, ela é negativa, ela é ambígua. 25, letra A. E vamos para 26, a última, né? Isso. Esse texto apresenta uma versão humorística da formação do Brasil, mostrando como a junção de elementos diferentes... Não, essa a gente já viu a 25. 26.
Poética de Manuel Bandeira é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente protocolo e manifestações de apreciação do diretor. Isso é uma característica do nosso barroco, do nosso acadismo e do nosso romantismo. De boa parte deles. A gente tem pessoas que estão inseridas nessas funções sociais e que por isso eles bajulam os senhores, que tem esse caráter de bom comportamento, que vai sumir um pouco ali no romantismo e no parnasianismo, mas que é reincorporado no simbolismo. Vamos lá. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. A ideia de procurar saber qual é a origem do vocábulo, se ele é uma palavra nobre, né? Se é antiga, se é uma palavra que não faz parte de um dialeto específico. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bebedos, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Com base no poema, podemos afirmar corretamente que o poeta critica o lirismo louco do movimento modernista? Não. Eu quero antes o lirismo louco, antes desse aí. Letra B, critica todo e qualquer lirismo na literatura? Não. Ele quer o lirismo dos bêbados. C, propõe um retorno ao lirismo do movimento clássico. A gente vê isso no arcadismo, mas não no modernismo, nem nesse texto. Letra D, propõe retorno ao lirismo do movimento romântico. Não, a gente não vê isso no texto. Pelo contrário, ele vê crítica a elementos desse lirismo romântico. E letra E, propõe a criação de um novo lirismo. Essa questão, é a letra E, o gabarito, com certeza. Mas o que me quebra aqui é que ele não diz eu quero um novo lirismo. Ele diz eu quero esse lirismo, né? Com o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil, como se esse lirismo já existisse, né? De fato, esse lirismo já existe. Ele existe na Europa tanto que uma das referências são os clowns de Shakespeare. Eu não usaria esse termo novo, mas a questão que está dizendo, então, quem sou eu? Marcaria 26, letra E. Então agora, vamos conferir as questões. Eu não estou lembrando se eu vier a 20, como eu não tenho como parar agora para recorrer até lá atrás, eu vou, sem pausar o vídeo, eu vou conferir agora de novo. E a 20 eu conferi. Não conferi não. Conferir até a 11. Vamos dar 12 para frente. 12, letra B, isso. 13C, 14C, isso. A 15 é a 16 é a D, cadê? 16D, 17C, 18D, 19E, 20C, 21C, 22B, 23E, 24A, 25E, né? Não, desculpa. 24A, 25A e 26E. Está falando da contraposição parnasiana. Ele definiu outros textos. Livro de convenções estéticas, livro dos Luz. Não é uma nova, mas já existente, só que ele quer que seja trazida para o Brasil. Talvez seja novo para o Brasil. Nesse contexto faz sentido. No modernismo, modernista brasileiro. Eu teria deixado claro que diferente dos anteriores. A criação de um lirismo diferente dos anteriores. Eu acho que ficava melhor. Diferentes anteriores, que libertasse das formas tradicionais, algo assim. Então, vou finalizar por aqui. Esse é o último vídeo dessa primeira sequência aqui, do mini curso de literatura. Então, a gente fez metade com discussão teórica, passando por conceitos gerais sobre literatura, sobre arte, sobre representação, pelas primeiras manifestações, pelo barroco, pelo arcadismo, falando mais aprofundadamente dos arcas mineiros, principalmente dos arcas mineiros, mas de alguns que não são mineiros, como o Silva Varenga, que é carioca. Aliás, eu acho que ele tem passando a parte da vida dele no Rio de Janeiro, então a maior referência dele é o Rio de Janeiro. Apesar de, se eu não me engano, ele ter nascido em Minas, de qualquer forma. Depois disso, a gente passou para essa resolução de questões, para a social, que a gente tinha lido, com a resolução de questões do Enem, e também, já que não ia dar tempo de ver todos os períodos, passar por parnasianismo, passar por simbolismo, passar por modernismo, romantismo, resolver logo as questões para ir vendo, dentro de cada questão, como é que a gente lida com aqueles conteúdos específicos.
Já que ia comer muito tempo se eu fosse fazer cada aula teórica. E eu demoraria muito tempo para terminar, eu teria que fazer mais leituras do que as que eu fiz. Então, por isso a gente deu preferência a essa resolução de questões, já para ir trabalhando com a metodologia do Enem. Então, ver a questão, entender o que é que ela pergunta, analisar o texto e depois ver qual é a resposta que mais se aproxima do que está sendo pedido. Então, tendo feito isso, agora nos próximos vídeos eu vou passar para o inglês. A gente vai fazer o processo inverso, no caso. A gente vai pegar questões, vai explorar elas, vai tentar entender o que é importante a gente perceber nelas, o que é importante a gente entender nelas. E aí, dependendo do conteúdo que aparecer, a gente pausa, para a pergunta, faz a explicação, e aí depois que fizer a explicação, vocês pausam o vídeo, sei lá, tentam responder, e aí depois que vocês responderem, vocês continuam o vídeo e veem como é que eu respondo. E aí a gente pode fazer assim, indo e voltando. Dá um aspecto mais interativo. E também separar quais são os conteúdos que aparecem com mais frequência nessas questões, e aí a gente fazendo o processo inverso. Assistindo a de literatura, a gente começou pela teoria, e depois foi para a prática. Na de inglês, a gente começa pelas questões, vai na prática, e depois vai para a gramática, analisar os aspectos sintáticos, morfológicos, conjugação verbal, e estrutura da língua inglesa mesmo, que são importantes a gente saber para conseguir interpretar os textos. É importante lembrar que para a gente interpretar o texto, a gente tem que compreender ele. E muitas vezes não dominar essas ferramentas de linguagem que compõem uma língua acaba deixando a gente atrás na interpretação de texto e podem fazer a gente perder uma questão de graça. E se espera que a gente acerte a maioria das questões de língua inglesa porque elas têm um caráter mais fácil. Já por elas não necessitarem de um aprofundamento grande, como a gente vai ver, por exemplo, em algumas questões de literatura, de química, de física, assim. Então, foi isso por aqui. Esse vídeo ficou com mais ou menos 2 horas. Era esperado. Eu acho que menos, 1h40 ou 1h50. De qualquer forma, eu agradeço quem acompanhou o minicurso. Eu pretendo ainda voltar para gravar alguns vídeos sobre romantismo, mas depois do minicurso de inglês.